por que que é importante para qualquer coordenadora falar com o professor com segurança quando ele estiver errado. E aqui você já sabe, quando ele tem um ponto de melhoria. Por que que é importante? Porque se você não tiver segurança para falar com o professor, ele não vai aceitar, vai levar para o coração. Imagine você que uma coordenadora, ela vê uma situação na sala de aula de indisciplina, no qual o professor ele tem uma conduta inadequada. Ele gritou com o aluno, teve uma agressão verbal muito forte naquela situação, e eu entendo, a gente vai falar sobre julgar o professor, cuidado com isso, que naquela situação o professor estava emocionalmente envolvido, com desgaste total daquele contexto. E naquele momento ele teve uma alteração na voz, que foi uma forma que, sem pensar, de forma inconsciente, foi uma agressão verbal ao aluno. Uma coordenadora, ela passa, ela vê aquela situação. E aí ela vai falar com o professor, mas ela não tem segurança. E quando ela começa a falar com o professor, este professor percebe na sua postura, no seu tom de voz, na sua forma de falar, uma insegurança. E quando isso acontece, o que esse professor fala? Não sabe do que eu passo. É fácil falar, você não está na minha pele, você não sabe de nada. Ele se arma contra o que está sendo dito, não respeita até mesmo a coordenação, e aquela situação se torna desgastante. O professor leva para o coração. A coordenadora leva logo para a alma. Não é nem para o coração, é para a alma. Só falta chorar quando o professor sai da sala, e às vezes até chora. Agora imagine você, que uma outra coordenadora, no mesmo bairro, em uma outra escola próxima, ela passe pelo corredor. E isso é comum ver o professor em situações que muitas vezes, no calor das emoções, está ali com o aluno e se altera de alguma forma. É comum. E essa outra coordenadora em uma outra escola também vê uma situação muito semelhante. O professor altera a voz, grita com o aluno no calor da situação, e ela precisa pontuar aquela situação, porque senão se torna uma agressão verbal com os alunos e outros problemas que podem ocorrer. Só que essa coordenadora, ela sabe liderar com sutileza. Ela tem segurança, ela tem uma postura, uma conduta para falar com o professor. Este professor, na hora que ele é abordado pela coordenadora, recebe o feedback, ela nem fala você errou. É um ponto de melhoria nessa prática, professor. Ele percebe que aquela coordenadora não tem a intenção de diminuir o seu trabalho, nem de te julgar, mas de ajudar e de contribuir. Este mesmo professor, com a situação como a que eu acabei de dar o exemplo, ele recebe aquela orientação e na próxima vez que ele for para a sala de aula, ele vai repensar sobre a sua prática. Por quê? Porque essa coordenadora liderou com sutileza, teve segurança na sua fala.